Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre transistores funcionando como amplificador de pequenos sinais. Esse é o terceiro vídeo sobre o assunto. Aqui nós vamos continuar trabalhando com o mesmo amplificador dos vídeos passados, mas só que agora nós vamos fazer uma modificação. E essa modificação é para eliminar os problemas encontrados nos vídeos anteriores. Anteriormente, nós tínhamos que o ganho de tensão do nosso amplificador, ele dependia de RE', que é a resistência em corrente alternada do emissor. Esse cara, ele depende tanto da temperatura quanto da polarização do nosso transistor. E não é uma boa o nosso ganho de tensão depender desse cara. E nós tínhamos também, por conta da nossa fonte de tensão ligada ao amplificador, que tinha uma impedância junto dela, nós tínhamos mais dois problemas. O primeiro era que o ganho, que era que a tensão que entrava no amplificador e que deveria ser amplificada, diminuía de valor antes mesmo de chegar no nosso amplificador. Isso porque nós temos essa resistência aqui na entrada que provoca uma queda de tensão. Então a tensão na entrada do amplificador já chega lá com um valor menor. E outra ideia também é que uma resistência muito importante que aparece aqui dependia tanto do ganho de corrente, que é o beta, quanto de R'. E não é uma boa essa dependência ela existir. Então, nós vamos promover uma mudança aqui no nosso sistema com a finalidade de resolver esses três problemas, tá bom? E depois dessa discussão toda também, vocês vão conseguir resolver esses problemas aqui, ó, do 29 ao 32, do capítulo número 8, do livro de eletrônica do Malvino. Ó, o livro aqui do lado, para que vocês entendam que livro é esse. Mas, de novo, a ideia principal desse vídeo aqui é a teoria dos transistores funcionando como amplificadores de pequenos sinais e não a resolução desses problemas aqui, tá bom? Então, olha só, nós temos nesse problema uma tensão de alimentação com impedância de entrada. E nós vamos promover uma realimentação parcial com a finalidade de resolver os nossos problemas. Vou só mostrar o que está acontecendo aqui. Nós temos no nosso desenho o nosso transistor com um ganho de corrente igual a 100. Ligado na sua base, aqui nós temos uma resistência número 1 e aqui para baixo resistência número 2, fazem parte do nosso amplificador. No coletor aqui nós temos a resistência do coletor e a diferença é que aqui embaixo a resistência do emissor foi dividida em duas, mas essas também fazem parte do nosso amplificador. E aí, nós temos nosso amplificador ligado aqui em 10 volts. Fora do nosso amplificador, nós temos aqui na entrada a nossa fonte de tensão, 50 milivolts aqui. E na entrada aqui também uma impedância, e essa impedância é da fonte. Nós temos aqui o nosso capacitor de acoplamento, isso na entrada. Lá na saída, a saída que deve ser amplificada, nós temos a nossa carga e também um capacitor aqui de acoplamento. E a ideia é que o nosso capacitor de desvio, olha que interessante, ele vai ser aplicado aqui. Quer dizer que aqui para baixo, ó, ele pega só parte da resistência do emissor. Ele vai deixar essa outra parte aqui, ó, para cima, para entrar nas contas. Então, o segredo da realimentação parcial é isso daqui. Você não deixa a resistência de emissor todinha aqui para baixo, não. Você pega um pedaço para colocar ela aqui para cima. Vocês vão reparar que é o mesmo 1000 ohm de resistência do emissor, mas só que um pedaço ficou para cima, um pedaço ficou para baixo. É exatamente o mesmo amplificador dos vídeos anteriores. Então, beleza, vamos lá estudar esse sistema aqui. Vamos ver como ele pode resolver os nossos três problemas. Em primeiro passo, nós devemos fazer análise em corrente contínua, mas aqui nós vamos ter exatamente as mesmas contas, os mesmos valores dos dois vídeos anteriores.
aqui nós vamos fazer a polarização do nosso transistor e essa polarização não vai mudar. Nós vamos ter aqui embaixo, ó, a mesma tensão coletor e emissor, com valor de 4,94 volts, mostrando que nós estamos na região ativa e o nosso transistor funcionando perfeitamente como amplificador. Mais do que isso, a nossa tensão coletor e emissor é mais ou menos a metade dessa tensão aqui. Nós estamos então na metade, no meio da reta de carga, né? Então é a melhor posição possível dentro da região ativa para que ele possa estar polarizado. Tá bom? Então, e a corrente do emissor tem esse valor aqui, ó. E essa corrente do emissor nós vamos usá-la mais para frente para fazer contas. Então, a análise em corrente contínua é para achar esses dois caras aqui. E esses valores são exatamente os mesmos dos vídeos anteriores. O amplificador é o mesmo. Agora, olha só. Análise em corrente alternada, usando modelo de pequenos sinais, aqui nós vamos ter uma pequena mudança. Seria muito legal comparar o que vai acontecer aqui com o vídeo anterior. O desenho parece até o mesmo, na verdade eu coloquei o mesmo desenho aqui, tá vendo? Então a ideia é que dentro do nosso amplificador, nós temos na malha da base R1, R2 e beta RE'. Aqui vai ter uma modificação, já mostro para vocês. E do lado de fora do nosso amplificador, nós temos essa impedância e a nossa fonte. E já do lado de cá, nós temos dentro do nosso amplificador resistência de coletor e essa fonte de corrente, e do lado de fora essa carga aqui. Então esse desenho aqui é o modelo anterior, tá? Sem a realimentação parcial. Vou mostrar aqui no desenho, ó, para vocês. Isso é do vídeo anterior, tá bom? É quando esse capacitor aqui, ó, ele é ligado aqui em cima. É quando ele é ligado aqui em cima, aquele desenho. É porque a corrente alternada chega aqui, ó, e ela é toda desviada para esse capacitor. A corrente de jeito nenhum passaria em cima dessa resistência. Tá bom? Mas só que, olha só que interessante. Como esse capacitor está ligado na metade, a corrente vai sim passar em cima desse cara aqui. E depois ela vai sofrer um desvio aqui para o capacitor. Então significa que esse RE aqui não vai participar das contas, mas esse cara vai sim participar das contas. Então eu vou lá embaixo, vou voltar lá para mostrar para vocês o que eu estou dizendo aqui. Aqui, ó. Então esse é o modelo de antes, só tinha beta RE', só a resistência e corrente alternada do emissor, o normal. Mas só que agora vai ter mais esse pedacinho aqui embaixo, ó, o RE também. Porque esse RE, a corrente alternada vai passar por ele. Só o RE maiúsculo que a corrente não passa por ele. A corrente passa pelo capacitor de desvio. Então esse é o segredo, gente. Esse sistema é bem parecido com o sistema que nós fizemos no vídeo passado, com exceção de que esse cara aqui, ele vai entrar a mais nessa resistência aqui, tá? Então é porque ele vai sentir a corrente alternada também, esse cara. Então nós temos a configuração da malha da base a ser estudada. Agora não temos esse cara aqui apenas, o que normalmente acontece. Nós temos agora esse termo aqui embaixo. E a malha do coletor vai ser igualzinha. A malha do coletor não tem nenhuma modificação. Vou colocar aqui embaixo, ó, a resistência número 1 está ligada à base, 10 kΩ. Resistência número 2, 2 kΩ também ligado à base. Esses dois caras fazem parte do amplificador. A resistência do coletor, 3,6 kΩ, também faz parte do amplificador. E esse RE é o pedaço da resistência do emissor, esse cara que vai continuar nas contas, né? Também faz parte do amplificador. O que não faz parte do amplificador é a resistência de carga ligada na saída do amplificador. Essa resistência aqui ligada na entrada do amplificador faz parte da fonte. E eu coloquei aqui a fonte de 1 mV, mas não é. A gente viu que no problema que ali é 50 mV, mas é só adaptar o problema direitinho, multiplicar por 50, tá bom?
E aqui, ó, está o nosso RE'. Esse cara aqui, ele tinha a ver com os problemas enfrentados nas montagens anteriores, né, dos vídeos anteriores. Olha só, o RE', ele é a tensão térmica, que é 25 milivolts mais ou menos, a temperatura ambiente, e a corrente do emissor é a corrente contínua do emissor, que tem esse valor aqui, ó, que nós vimos lá atrás na análise em corrente contínua, tá? E esse cara aqui tem esse valor, mas olha só que interessante, ele é a resistência em corrente alternada do emissor, então ele depende, gente, da temperatura, essa aqui é a tensão térmica, e depende também da polarização do nosso transistor, esse IE. Então esse cara pode variar bastante, e então não é uma boa que os nossos resultados importantes dependam desse cara aqui, tá? Por causa da variação grande que ele pode sentir. E nós vamos agora resolver esse problema. Então estão todas as medidas que nós vamos utilizar aqui. Agora vamos lá para o nosso circuito da base. Vamos analisar o nosso circuito da base. É muito legal também dar uma olhadinha no vídeo anterior para ajudar a entender o que está acontecendo aqui. É bem parecido. Então, olha só que interessante, a nossa fonte a ser amplificada está aqui, só que o valor que entra lá no nosso amplificador, ó, o valor que entra aqui, ele é menor, porque ele vai sofrer uma queda de tensão em cima desse cara aqui. Então, com certeza, o valor aqui ele é menor do que VG. Nós vamos chamar ele de Vin, porque é o valor que está entrando no nosso amplificador. Ele é igualzinho ao VB, a tensão da base, tá? Ele é igualzinho. E olha só que interessante aqui. Ficou faltando um valor aqui. Então, a gente pode analisar por aqui, ó. Esse é a tensão na base, que é a tensão também de entrada no amplificador. Ela é igual à queda de tensão em cima desse cara aqui, ó. Então, eu queria escrever aqui, ó, tá faltando uma informação, que é essa resistência aqui, beta que multiplica RE mais RE', mas está faltando a corrente da base aqui, tá? IB. Não escrevi isso daqui. E nós vamos utilizar aquela relação linear que acontece na corrente contínua, porque nós estamos na região ativa, mas acontece também com a corrente alternada. O I da base nada mais é do que o I do coletor dividido por beta. Então, jogando isso daqui, ó, olha só, mais um erro aqui, gente, que eu não consegui consertar. Ao invés desse beta aqui, né, porque esse beta vai embora com esse beta aqui, deveria ter IC aqui, tá bom? Então a fórmula é RE mais RE', que multiplica IC. Então essa é a tensão de entrada que nós temos, a tensão de entrada no nosso amplificador, que é menor do que essa tensão aqui da nossa fonte. Então, essa fórmula é muito importante. A tensão de entrada é igual a essas duas resistências multiplicado pela corrente do coletor. Mas olha que interessante. É o que eu falei lá em cima para vocês. Essa tensão que está entrando no amplificador, ela é menor do que essa tensão aqui que está vindo da fonte. E como que eu acho essa tensão aqui? Eu acho que eu vou analisar o desenho. Primeira coisa, nós vamos definir quem é esse Zin. Zin aqui, tá? Esse Zin é a impedância de entrada no nosso amplificador. Se você for na entrada do amplificador, ele tem R1 em paralelo com R2, em paralelo com esses caras aqui, ó, beta, RE mais RE'. Então, Zin, impedância de entrada, nada mais é do que o paralelo desses três caras, tá bom? E é muito importante você enxergar isso, ó, porque esse V de entrada aqui é a tensão que cai sobre o Zin. Então, esse VG aqui, ó, que vem da fonte, ele está distribuído entre um pedaço vem para cá e o restante vem para esse Zin interno aqui, tá? Zin de entrada, tá bom? E você calcula então o Vin dessa forma, ó, divisão de tensão, é o VG que cai sobre Zin. Então, essa fórmula aqui nos permite calcular o Vin, que é a tensão que cai sobre o Zin e que realmente vai para o nosso amplificador. E aqui nós vemos, ó, que a tensão de entrada, então,
ela diminui antes mesmo de entrar no nosso amplificador. É esse um dos problemas que nós tínhamos encontrado lá atrás, que nós ainda temos que resolver esse cara aqui, tá? Então, olha só. Então, nós temos essa equação aqui. O V in, na verdade, é menor do que esse cara aqui. E depende muito desse Z in de entrada aqui, tá bom? E aqui que está a grande sacada, gente. Vocês lembram que a gente deixou esse RE, um pedacinho para ficar dentro do circuito, fazer parte das nossas contas? Lembra disso? E se você escolher esse RE muito maior do que o RE', olha que interessante. Então você pode jogar o RE' fora dessa equação aqui, ó. Isso é muito bom. A sua equação com Z in não vai mais depender desse cara aqui. Ou seja, o seu V-in também não vai depender dele. Então vai acabar virando um efeito cascata aqui. Então isso é muito bom, tá? Nós fazemos o RE muito maior do que o RE'. Vou aqui em cima, ó. Vou aqui em cima mostrar para vocês que isso acontece. Olha só, nós escolhemos um RE que seja suficientemente grande do que o RE', mas nem tão grande assim, tá? Então que seja grande e já dê para jogar esse cara aqui fora. Então 180 ohms já é o suficiente para você poder desprezar esse cara aqui. Vou voltar ali embaixo. Então é isso que nós fizemos, ó. Se você pegar o RE muito maior que RE', não depende mais do RE'. Tá vendo? Então isso é muito bom. Tá? E aqui eu coloco ainda também, ó. Lá. E também uma outra ideia bem interessante, além de isso aqui já é bem legal, já é satisfatório, mas olha só que interessante, nós podemos fazer ainda beta, que é o ganho de corrente, multiplicado pelo RE, é o cara que sobrou no problema, né? Porque o RE' foi embora, só sobrou o RE. Se você ainda fizer o beta RE muito maior do que o R1 e o R2, esses caras aqui também fazem parte do amplificador, você tem uma simplificação melhor ainda, que o seu Z-in ele vai depender só do paralelo de R1 com R2. Lá, agora sim, isso resolve de vez os problemas de estabilidade, tá bom? Então já não dependia de RE, e agora não vai depender nem mais de beta também. Então isso aqui é melhor ainda. Então essas duas condições seriam interessantes, ó. Essa daqui no mínimo, esse cara aqui, mas isso aqui também é uma ideia interessante. E aqui eu faço contas para a gente ver, ó. Aqui, ó, com o RE', só para vocês verem. Então, com relação a essa primeira simplificação aqui em cima, tá? Aqui, ó, onde está meu mouse. Então, se você deixar o RE' no problema, aqui, ó, o Z-in, ele é o R1 em paralelo com R2, em paralelo com beta, que multiplica RE' e RE. Olha só quanto que está dando o nosso Z-in. Mas se você não colocar o RE', olha só. Então tem o R1, paralelo com o R2. E aqui você coloca o beta multiplicando só o RE. Só o RE que vai sobreviver, né? Olha lá como que o valor dá muito próximo, tá vendo, gente? Esse valor aqui de baixo é muito próximo do valor lá de cima. Então, realmente, 180 ohms, se você escolher esse valor para deixar ele no circuito e fazer parte das nossas contas, já é o suficiente. Tá bom? É isso aí. Então, e só para que vocês tenham uma ideia aqui também, ó, coloquei aqui também. O V-in, o que está entrando no amplificador, aqui, ó, então eu coloquei a nossa fonte como se fosse 1 mV, tá? Isso aqui foi meio errado mesmo, foi falta de atenção. Mas a fonte de entrada, 1 mV, tá? Aqui nós temos o Z-in, aqui nós temos a impedância da fonte, e aqui o Z-in de novo. Então, de novo, essa fórmula aqui é divisor de tensão. É a tensão a partir do 1 mV que cai sobre esse cara aqui. 0,73 mV está a informação aqui. Tá vendo a informação que eu falei para vocês? Entra 1 mV no problema, mas antes de chegar no amplificador,
esse cara já caiu para 0,73 milivolts. Então o valor cai antes mesmo de chegar no amplificador. Mas tá bom, esse valor daqui a pouco vai ser amplificado. E a parte do circuito de coletor não tem nada de diferente do que nós fizemos. O V no coletor é igual ao V de saída, que é a queda de tensão em cima desse paralelo, ó. RC com RL, tá vendo? RC com RL. Aqui, multiplicado pela corrente IC. Dessa forma aqui. E o menos por causa da fonte de corrente que está para baixo e não para cima. Saindo e não entrando. Então a tensão de saída é esse cara aqui, ó. Essa parte aqui, a malha do coletor, não mudou nada. É a mesma coisa. E aí nós vamos utilizar, pegar essas equações que apareceram ali em cima. Já mostro ali embaixo as equações importantes. De tudo que nós discutimos, vamos destacar as informações importantes. E olha só o ganho de tensão. O ganho de tensão é o V0 sobre Vin. Pode ir ali em cima para vocês verem que o V0 é menos RC paralelo com RL vezes IC. E o Vin é esse cara aqui vezes IC. Então o IC vai embora do problema, tá vendo? Olha que interessante, gente. Pela terceira vez, o ganho aqui na verdade não, o ganho aqui vai ser diferente, tá? Porque nós vamos fazer aquela ideia de que o RE ele é maior do que o RE'. Então, nos vídeos anteriores, apareceu o tempo todo RE' aqui de baixo. E agora está aparecendo só RE. E isso é muito bom. Nós resolvemos nosso problema de antes, hein? Que persistiu até esse momento. O ganho de tensão, pela primeira vez, não depende de RE'. Depende só do cara que você escolheu para continuar no circuito fazendo parte das nossas contas. Então, eliminamos esse problemaço do nosso amplificador. O problema também que aparece daqui, mas não é um problema tão ruim assim. Se você colocar aqui embaixo ó, a resistência do coletor, colocar a resistência de carga e agora colocar o seu RE, não é o RE', hein? O RE. Você vai ver que o seu ganho de tensão continua negativo, ele ainda é inversor, mas ele cai muito, cai bastante. Nos problemas anteriores deu 166, mais ou menos, e agora está amplificando só 14 vezes, um pouquinho mais do que isso. Então você resolve o problema de estabilidade, porque não depende mais de RE', mas só que também você tem essa perda na amplitude aqui da amplificação, tá? Mas tá bom, isso não é ruim. E aqui, ó, as equações fundamentais, então, esse é o nosso novo ganho de tensão, que agora depende de RE, muito bom. É assim que nós encontramos, então, a tensão na saída, ó. A tensão na saída é igual a o ganho em cima do Tin, o Vin, quer dizer. Tomar cuidado, hein? Esse Vin não é o que vem da fonte. Nós já vimos nas contas ali atrás que o que vem da fonte, se for 1 milivolt, na verdade esse Vin vai ser 0,70 alguma coisa. Então esse Vin, ele cai, ele é menor do que o que vem da fonte, tá? É assim que a gente acha então o que vai entrar de verdade no nosso amplificador. E aqui debaixo está o nosso Zin, tá? Então, olha só o que nós temos agora, ó. O ganho de tensão depende de RE. Pô, isso já não é mais um problema. É um problema quando dependia de RE'. Depender desse cara aqui, isso não é mais um problema. Segundo, ó, a tensão de entrada diminui antes mesmo de entrar no amplificador. Isso acontecia mesmo antes, continua acontecendo agora, mas também isso não é um grande problema mais. E por último, o Zin depende, segundo as contas aqui, né? Depende de beta e de RE. Então, por um lado é bom que depende de RE, não mais de RE'. Mas ainda depende de beta. Isso é um problema, né? Mas nós já discutimos sobre isso, ó. Se você pegar um beta vezes RE, uma condição de projeto, tá? Que seja muito maior do que esse paralelo aqui, o Zin será só esse paralelo.
Ah lá, então não depende mais de beta. Tá vendo que o beta foi embora da equação? E aí isso resolve de vez os problemas de estabilidade. Aí, gente, nós ainda temos aqui o ganho de tensão dependente de RE, tá bom? Isso não é ruim. A tensão que entra no amplificador é menor, tá bom? Isso não é ruim. E o nosso Zin depende só do R1 com R2. Só depende desses caras aqui. Isso não é ruim. Então, de certa forma, resolvemos todos os problemas do nosso amplificador fazendo essa tal... Vou voltar aqui em cima para mostrar para vocês. Realimentação parcial, tá bom? Então, isso resolveu de vez os nossos problemas. Então, parece que esse é um amplificador legal para ser utilizado. Olha só, com a nossa amplificação, com a nossa realimentação parcial, tá? Esse cara aqui, deixando um pedacinho da resistência do emissor para cima e um pedacinho da resistência do emissor para baixo. Pronto. Então, agora sim, esse é o nosso circuito final sobre um amplificador, sobre um transistor funcionando como amplificador. É dessa forma que funciona, não temos mais problemas com esse circuito. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado, ajudado de alguma forma em seus estudos. Se isso aconteceu, dê um like aí, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.